companheiro, o pastor Arimateia, que de modo espontâneo, voluntário, entrou em contato comigo, com o pastor Gil, para hoje estarmos aqui com os irmãos, falando sobre política. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos irmãos, muitos líderes têm uma concepção equivocada de que crentes não podem se envolver com política. Política é coisa do diabo. Inclusive o pastor Gavina, que é o coordenador da nossa comissão política, ele tem feito uma afirmação muito interessante, de que o diabo não sabia que era dele e nós demos para ele, né? A política do diabo. Então ele pegou e agora ele não quer dar para a gente, né? Agora ele quer dominar, quer fazer da política uma das ferramentas para destruir tudo aquilo que é de Deus. Elegeu o candidato dele. Então, quando o pastor Arimateia toma essa iniciativa de convidar não apenas a liderança local, mas os pastores aqui da região, e aí eu também estendo a minha gratidão a eles que estão aqui, pastor Udinilson, pastor Ednelson, cadê o pastor Ednelson? Vem aí. O Ednelson, acho que de pastores são apenas esses. Tá, o pastor Esteves que viria depois do culto, está tendo culto lá. Mas o nosso agradecimento também é extensivo aos demais pastores e a cada um dos líderes que estão aqui, dirigentes, diáconos, as irmãs, lideranças femininas, lideranças infantis, de adolescentes, jovens, de diversos departamentos. Eu quero iniciar a minha fala falando justamente desse cenário que nós estamos vivendo, do projeto da nossa convenção. A nossa convenção tem um projeto definido, tem candidatos oficiais que estão sendo apresentados pelos pastores, e hoje estou eu aqui e o pastor Gil Denemi, eu candidato a deputado estadual. O pastor Gil Denemi, ele é candidato à reeleição. Como o Gil Denemi já é deputado de mandato, ele não apresentou assim, não organizou alguma coisa aqui, porque ele já tem, pelo mandato, o trabalho que ele desenvolveu. Como eu estou ainda buscando o meu primeiro mandato, eu procurei falar um pouquinho do que eu sou, do que eu penso, do que eu tenho feito e por que estou como candidato a deputado estadual. Porque acho que todos aqui me conhecem como pastor, todos aqui me conhecem como o líder de mocidade da UADESB, como pastor do nosso colegiado, mas não me conhecem como político, né? E eu quero apresentar um pouquinho meus pais, vocês conhecem, a minha família vocês também já conhecem, pode passar aí, minha esposa e meus filhos, né? Dois dos filhos estão aqui, e só o caçulinha aqui não, meu sogro, minha sogra, os pais da Silvia. Todos sabem que eu sou obreiro bivocacional, sou advogado, sou pastor, e tem algumas coisas que eu tenho em meu coração, que coloco ali o que penso, né? Primeiro, eu sou conservador, então vivo de acordo com o que a Bíblia nos diz, em termos de costumes, em termos de bandeiras. A gente tem essa definição, né? Porque há alguns que são mais voltados, são progressistas, né? E nós somos conservadores, e algumas pautas que a gente não abre mão, por exemplo, a questão do aborto, a questão, nós somos extremamente contrários
A nossa posição está relacionada à nossa fé, à defesa da vida, ser contra o aborto, sermos contra a famigerada ideologia de gênero. Nós somos a favor da família tradicional, como Deus a criou. Me perguntaram hoje o que eu penso, eu disse, Deus criou macho e fêmea. Então, qualquer defesa que saia disso, uma ideologia de gênero quer ensinar que uma criança nasce indefinida, que ela vai se definir ao longo da sua existência, e uma criança que nasce com sexo biológico masculino pode ter a cabeça de mulher e ser mulher e pronto. Então, nós somos contrários a essa posição, defendemos a família tradicional. Somos contra a liberação de drogas, somos contra a ideologia de gênero e também contra o aborto, como a gente já falou aí. Essa questão da liberdade religiosa está muito relacionada à nossa participação na política. A Gardência da Silva foi extremamente agredida porque ela fez a defesa. Não sei se você lembra, um pastor que fez uma marcha, terminou bem à frente de uma igreja e do outro lado tinha uma casa de culto afro, uma casa de banda. E fizeram uma zoada, porque era intolerância religiosa e tal. E você vai ouvir os áudios, você vai acompanhar, não tem nenhuma agressão. O pastor simplesmente estava pregando o evangelho, terminou na frente de uma casa, estava fazendo um movimento e gravaram dizendo que o pastor estava com atos de intolerância, de violência e tal. E aí houve uma manifestação da Secretaria de Igualdade Racial contra o pastor, uma nota de repúdio, e a Silva fez uma nota de solidariedade ao pastor. Foi pronto. Todos os movimentos sociais, de movimento de igualdade racial, LGBTQI+, todos eles se juntaram para detonar com a Silva, para derrubar, inclusive como secretária, para ela ser derrubada, mas não conseguiram, mas simplesmente porque ela defendeu a liberdade religiosa. E isso tem muito a ver com que a nossa igreja, o nosso povo vai decidir agora. Se nós tivermos nossos representantes lá para ser a nossa voz, é mais difícil tentarem sufocar a nossa voz. Sem representante, aí eles vão fazer com muita facilidade. Eu tenho experiência na vida pública, tem gente que não sabe disso. Eu fui 10 anos coordenador de um órgão federal, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aqui no Maranhão, que liderava, ela foi extinta agora recentemente, mas liderava Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá. Eu já fui secretário de programas estratégicos. A secretaria tem por finalidade a atração de investimentos, inclusive estrangeiros. Essa foto bem aqui, eu estou lá em Tel Aviv, nessa empresa Magal. Ela é uma empresa de segurança e de segurança na área de inteligência. Nós estamos lá com o então vice-governador, agora governador, o secretário de Segurança Pública, aquele era o delegado geral, morreu agora de Covid no ano passado, a atual secretária de Educação e o Geraldo, que é secretário de grupo lá da sede. Eu saí, fui para lá o Luiz Fernando e o Geraldo ficou como adjunto. Eu estava lá em 2019, em 2018, lá em Tel Aviv, Israel, representando o Estado do Maranhão lá nessa comitiva. Mas também fui secretário de Relações Institucionais, você pode passar. Aí é o dia da nossa posse, eu fui secretário por 3 anos nessa secretaria, então eu atuei no órgão federal e em 2 secretarias estaduais, como secretário de Estado, ocupando o primeiro escalão do governo. E nessa secretaria aqui eu representei a igreja. Uma das minhas atribuições era fazer a interlocução da igreja com o Estado, do Estado com a igreja. Quando falo igreja, eu falo de forma, em sentido mais amplo, né? Não na igreja Assembleia de Deus. Nessa secretaria,
nós ajudamos, quando chegamos lá, 75 entidades sociais, organizações sociais, que trabalham com filantropia, cultura, esporte, direito da criança e adolescente, a questão do idoso, segurança alimentar, comunidade terapêutica, que trabalha com recuperação de dependentes químicos. Está aqui o Edson, ele é o presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e ele, inclusive, foi vítima das drogas, morou nas ruas e foi para uma comunidade terapêutica, foi tratado e devolvido para a família, devolvido para a sociedade com a cara limpa. E nós ajudamos essas 75 entidades quando chegamos em 2019, deixamos em 2022 250 entidades recebendo, sendo apoiadas pelo poder público. Pode passar? Inclusive, quando nós chegamos, em 2019, essas entidades recebiam, essas 75, recebiam 305 mil reais. Nós conseguimos, com a nossa equipe, levar ao governo do Estado, ao governador, propostas para que o repasse fosse ampliado, e de 305 mil em 2019, agora em 2022, elas já estavam recebendo mais de 20 milhões de reais. Várias entidades, não são apenas mais 75, agora mais de 250 estão recebendo esse valor, trabalho nosso como secretário. Essas entidades receberam notebooks, e tanto as entidades como a igreja, durante o período da pandemia, nós distribuímos 12 mil cestas básicas para essas entidades. Eu não sei, chegou aqui na área, chegou nas áreas aqui, nós mandamos cestas básicas, justamente naquele período mais crítico da pandemia. Passar? Também nós beneficiamos 200 projetos com 2 milhões de reais em todo o estado do Maranhão. Entidades receberam repasses através de termos de fomento nos editais, 2 editais de chamamento foram feitos, né? Um de 1 milhão e outro de 1 milhão. Também nós, durante a pandemia, nós contratamos dessas entidades, elas confeccionarem máscaras de tecido, foram 160 mil, 13 entidades que foram beneficiadas, que nós demos emprego e renda para as mães que estavam lá, foram beneficiadas. Também, durante a pandemia, como secretário, nós organizamos reuniões com secretários, com o governador, mas envolvendo os pastores, para que as igrejas não fossem fechadas por decretos estaduais durante a pandemia. Nós fizemos reuniões da nossa convenção, participaram o pastor Pedro, que foi presidente, o pastor Raposo depois, o pastor Coutinho participou também, e os decretos estaduais no Maranhão, que foi o único estado cujo decreto estadual não fechou, foi por causa da intervenção do pastor Enes e dos pastores, para que, quando a equipe que liderava o combate à pandemia dizia, bora fechar as igrejas, aí vinha a ordem e a gente dizia, não, vamos reduzir para 25% da capacidade, aí o decreto 25%. Então, a nossa intervenção para que as igrejas não fechassem por decreto. Vamos lá. Também, pela primeira vez na história, a cultura cristã foi reconhecida quando seriam distribuídos kits de instrumentos musicais para escolas, para centros culturais, para grupos folclóricos. E aí nós dissemos, por que também as igrejas não recebem? Se a gente produz músicos nas igrejas, a gente produz cantores nas igrejas. E aí, a partir dessa nossa intervenção, foram distribuídos mais de 600 kits de instrumento. Vem para cá, pastor. Veio algum kit para cá? Veio para a área? Veio lá para lá, pastor? Kit de instrumento? Ah, sim. Então, 96 foi. 96 recebeu. Então, nós distribuímos, o governo distribuiu para igrejas instrumentos. O que tem nesse kit? Bateria, baixo, guitarra, teclado, violão e
do microfone sem fio, nossa intervenção. Também nós conseguimos realizar cursos profissionalizantes, parceria com o IEMA, IU e as igrejas. Inclusive, a uma delas agora está fazendo uma divulgação para oferecer aos nossos jovens